Olá para todos. Hoje nós vamos fazer mais uma vez uma palestra aqui e hoje nós escolhemos um tema bem interessante, mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos fazer uma pequena prece. Que tal aquela prece mais conhecida por todos nós, que dita com sentimento, com fé, funciona perfeitamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a culpa. A culpa, um sentimento que, aterroriza a nossa alma, a alma daquele que o cultiva, e a tendência natural das pessoas que carregam culpa é gerarem muito sofrimento para si mesmo, e logicamente que quem sofre termina transmitindo seu sofrimento para os outros, para aqueles que estão mais próximos. A culpa é uma questão tão fundamental, tão importante na nossa vida, né, que a gente precisa de compreendê-la com clareza, porque às vezes nós estamos cercados, envolvidos no sentimento de culpa e nem nos damos conta. Muita gente vive num estado de culpa sem a noção, sem a visão real da sua condição. E é por isso mesmo que nós vamos estudar aqui, vamos falar sobre isso. Nós vamos nos basear primeiramente no livro organizado, vamos dizer assim, por José Maria de M. Souza, que é o livro Joana de Ângeles Responde. Então ele coloca algumas questões, que são questões que todos nós temos, e responde baseado nos livros de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles psicografou através do nosso querido médium Divaldo Franco. Então tem aqui a pergunta no livro 183, a pergunta que questiona o seguinte: existem pessoas que não conseguem libertar-se da culpa. O que devem fazer? Então nós vamos começar por aí. Seja o que for que fizestes, está no livro de Joana de Ângeles, ou deixastes de fazer, porque a culpa não é só pelo que a gente fez, mas pelo que a gente deixou de fazer também. A recordação em culpa, se recordar daquilo em culpa, com um sentimento de culpa, naquele instante, de maneira alguma te ajudará. Às vezes a gente pensa que a culpa é algo proveitoso, que é algo benéfico, porque a gente tem aquela visão de que uma pessoa que comete, ações ruins contra outras pessoas, ou contra o próprio mundo, contra a harmonia universal, e não sente culpa. Como é que pode, né? Então a pessoa está fazendo, a gente tem uma ideia de que é o pior tipo, as pessoas que não sentem culpa, não sentem remorso, não sentem arrependimento. Mas veja só o que diz Joana: a culpa de maneira alguma te ajudará, e nós vamos tentar entender isso. Ela disse a seguinte: não poderás apagar o erro lamentando-o. A culpa é uma lamentação.
Então a gente não vai apagar o erro lamentando. Por mais te demores nessa atitude, tampouco experimentarás recompensa por reter-te na lembrança do que poderia ter feito e deixaste de fazer. É outro ponto que a gente carrega a culpa. Eu podia ter ajudado, né? Eu podia ter feito diferente, eu podia ter sido melhor com meus filhos, eu poderia ter sido melhor companheiro ou companheira, e a gente fica sempre arranjando motivos para aquilo que a gente deixou de fazer, ou aquilo que a gente fez como não deveria, para carregarmos culpa. Então ele diz o seguinte: a aparente compensação que experimentes, enquanto assim permaneças, é neurótica, pois que voltará às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Ou seja, para que serve a culpa? Para a gente ficar voltando para ela, para a gente sempre que lembrar daquilo, a gente sofrer. Então, cáustico, algo que queima na sua mente, que queima no seu espírito, queima no seu coração. Então, é isso que a culpa faz. Carregar a culpa em si, ela não traz benefícios. E aí Joana de Ângeles continua: o que está feito, ou aquilo que ficou para fazer, constitui experiência para a vida futura. E esse é o primeiro caminho para a gente poder libertar-se desse sentimento de culpa. Fizemos alguma coisa errada? Deixamos de fazer alguma coisa certa? Sim. Mas então, o que fazer com relação a isso? Então, primeira coisa, o que está feito, ou aquilo que ficou para fazer, constitui experiências para futuras condutas. Então, o importante é o aprendizado. O importante é o que fazer com aquele reconhecimento de que eu deixei de fazer algo que deveria, ou que eu fiz algo que não deveria ter feito. Então, que experiência eu tirei disso? Como agir no futuro, na próxima oportunidade, nas próximas oportunidades, né? A existência terrena é uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Então estamos aqui para aprender, e não vamos aprender sem errar. Aí Joana claramente diz: desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Manter-se na culpa não é uma ação produtiva para o espírito, não é algo que vai nos deixar melhores, é apenas uma penitência. Vamos dizer assim, nós nos infligimos uma penitência e deixamos de assumir as nossas responsabilidades. Deixamos de assumir as nossas responsabilidades perante a vida, que é não errar mais. É como um ensinamento de Jesus com relação à mulher adúltera. Quando a mulher adulta foi levada até ele, ela havia um pecado, ela havia cometido um erro, sim. E o que Jesus faz? O que Jesus diz a ela, depois que todos se vão? Vá e não peques mais. Essa é a grande lição, é o grande aprendizado do erro que a gente comete. Não é carregar culpa, não é ficar sofrendo, se fazendo sofrer o tempo todo, sem produzir nada de bom. Mesmo porque, normalmente, quando nós carregamos essa culpa, quando nós nos mantemos em culpa, dificilmente a gente se corrige. Como eu disse, é como se fosse uma situação que a gente se compraz, porque a gente, de certa forma, se faz de coitado. Eu sou um pobre coitado, arrependido,
sofrendo porque eu sou uma pessoa fraca, eu cometo um erro, eu cometo uma fraqueza, e a gente quer que os céus tenham pena da gente, queremos que as pessoas tenham pena da gente, mas só que essa é uma condição que nós estamos escolhendo naquele momento. Por que não fazer o contrário? Eu errei, vá e não peques mais, não erre mais. Claro, não é tão simples, não é tão fácil, mas esse tem que ser o nosso foco. Não adianta focar na dor, não adianta focar no sofrimento, não adianta a autopenitência, ela não nos melhora, ela não produz, ela não nos impulsiona para frente. E a culpa é algo com o qual a gente tem que lidar com muita seriedade. Os processos, quando o espírito desencarna e que ele vai para as zonas umbralinas, geralmente ele o faz pela culpa. A culpa faz com que o espírito leve mais tempo nos umbrais. Por quê? Vamos lembrar aqui da própria história de André Luiz, que ao desencarnar, começa a ouvir lá no mundo espiritual acusações do tipo suicida, suicida, suicida. Ele ouvia isso direto, e ele dizia, ele negava, eu não sou suicida. Mas, lembrando, ele era médico, ele tinha noção exata do que fazia bem ou mal, ele sabia o que era prejudicial à saúde e o que não era, ele conhecia as consequências daqueles vícios, dos desregramentos, seja de alimentação, seja o que for, ele sabia as consequências. E se você sabe as consequências de algo e você permanece fazendo aquilo, você está fazendo conscientemente, embora negue. Então ele tinha consciência que a sua morte, que o processo que ele passou de desencarne, o que causou sua morte, foi consequência de maus hábitos, um suicídio. Então quem gritava com ele, quem o acusava? O seu sentimento de culpa. E a culpa, como é um processo que nasce em nós principalmente por não querermos assumir a nossa responsabilidade, como diz Joana aqui, ela diz: quem cultiva a culpa não deseja libertar-se. Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Então a pessoa, de certa forma, você se compraz. Por que você se compraz naquele estado de sofrimento pela culpa, de autopenitência? Por quê? Porque há sempre algo a fazer. Você pode, na hora que você realmente desejar, sair daquele estado. É uma consciência que o espírito precisa tomar das suas responsabilidades. Se a mulher adúltera não ouvir o conselho, vá e não peques mais. Se ela não ouvir o conselho, provavelmente na próxima vez ela será apedrejada. A história não conta o resto, mas o importante é essa lição, essa mensagem. Quando nós nos entregamos nessa condição de espíritos coitados, né? Espíritos que estão ali sofrendo, eu estou sofrendo porque eu sou fraco, porque eu não consigo conter minhas imperfeições, porque eu estou sempre caindo no mesmo erro, né? E a gente começa a se auto-boicotar, que eu chamei de penitência, a autopenitência que nós fazemos, nós começamos a nos auto-boicotar, e a gente não sai dessa condição, a gente não sai da condição de carrasco de nós mesmos. Ao contrário, o espírito se afunda ali,
Então por que você permanece tanto tempo naquilo? Porque aquilo te compraz. Porque você está negando assumir responsabilidades. Você está negando vencer o seu orgulho para admitir que você precisa mudar, que você precisa fazer uma conversão na sua vida, na sua conduta. No livro Psicologia do Evangelho, o Adenauer, ele trata disso. Existe um capítulo chamado Sem Culpas, né? E ele usa inclusive a bem-aventurança: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E quando ele fala da limpeza do coração, ele diz o seguinte: Cristo estabeleceu a necessidade do ser humano purificar seu coração. A retirada das impurezas e daquilo que impede a verdadeira manifestação do Espírito. Então, tirar as impurezas e aquilo que impede a verdadeira manifestação do Espírito. Nós impedimos a manifestação do nosso Espírito, daquilo que realmente é o nosso Espírito, que é esse objetivo de alcançar a perfeição, a felicidade completa. Nós estamos impedindo, nós estamos amarrando quando nós nos aprisionamos à culpa. Então ele diz: é necessária a retirada dos conflitos internos, dos complexos oriundos da atual e das encarnações passadas, porque às vezes nós não temos a lembrança das culpas que nós carregamos. Muitas coisas, muitos traumas, muitos complexos, muitas coisas são culpas de vidas anteriores. Então, já nasceu assim, então, nasceu sim, nasceu nesse corpo assim, porque o Espírito trouxe, e é preciso trabalhar isso também, independente se lembramos ou se não lembramos. Tornar puro o coração é retirar o fardo das culpas que impedem uma saída para a percepção do amor como força nutridora da vida. Se o amor é a força nutridora da vida, não é através do castigo que nós vamos nos transformar, que nós vamos nos melhorar. Hoje a psicologia ensina demasiadamente que não é através do castigo que se educa, não é através da violência, não é através da imposição do medo que devemos educar, que devemos conquistar a confiança das crianças, dos adultos, de todos. As religiões não têm mais que estar intimidando as pessoas, ensinando a temer a Deus, e sim a amar. Olha que isso não é novo. Isso não é novo. Jesus deixou isso muito claro para nós. Por isso eu fiz o Pai Nosso no início, porque ensinou a gente a chamar Deus de Pai, e não aquele Pai que a gente tinha temor, um Pai que era um Senhor, e que nós éramos vassalos, e que devíamos obediência a Ele, uma obediência cega e temerosa. Então, voltando para Adenauer, ele diz que o primeiro passo para a gente fazer essa limpeza do nosso coração é conhecer a si mesmo. Sem o conhecimento de si mesmo, nós não chegaremos à perfeição. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa se confessar. Eu tenho que conversar comigo mesmo, eu tenho que me confessar, eu tenho que reconhecer, sim, as minhas fraquezas. Eu tenho que perceber as minhas máscaras, as máscaras que eu uso. Eu uso máscaras para viver na sociedade, eu uso máscara para parecer ser o que eu não sou. Eu uso máscara até para mim mesmo. Então é preciso conhecer tudo isso, é preciso reconhecer tudo isso, para que a gente possa realmente ter a base o ponto de partida para nós seguirmos em direção, vamos dizer assim, em direção da luz.
Lembrar que a pureza do coração é a manifestação da essência divina em cada um de nós. A pureza de coração, ela pede a gente não ter vergonha das imperfeições que nós possuímos. Eis uma questão fundamental com relação à culpa. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas imperfeições, tenho. Se a gente vive num mundo que eu tenho que estar escondendo isso até de mim mesmo, como é que eu vou lidar? Como eu vou enfrentar alguma coisa da qual eu tenho que esconder e me esconder? Como? Então, reconhecer. Tenho essa fraqueza? Tenho sim. É difícil para mim, porque certamente são questões que eu trouxe de outras existências. Às vezes eu vivi nisso muito tempo, um vício que eu alimentei, que eu cultivei durante muitas vidas. E hoje eu ainda tenho muita fragilidade com relação a isso. Se nós sabemos que nós temos uma fraqueza com relação a isso, a gente se previne, a gente se vacina. Mas é preciso reconhecer, é preciso não ter vergonha. A gente precisa se confessar. Confessar com nós mesmos, confessar com outros se for necessário. Às vezes a gente precisa se abrir. Precisamos nos abrir para que a gente se conheça, se entenda e se ame de verdade. Uma questão importante que a Adenauer coloca é a questão de conter emoções. Um minutinho só. Reprimir emoções. Ele diz o seguinte: tanto reprimir como liberar são extremos de comportamento. Então, a busca da pureza significa você agir com equilíbrio, procurar o ponto de equilíbrio de tudo. Eu não tenho que me conter demais, porque isso são problemas. Isso gera problemas psicológicos, o excesso de confiança. Eu deixo de ser eu posso perder minha identidade, mas também essa de liberação geral também não, porque nós estamos lidando com uma força que precisa de algum controle. Não é contenção total, mas tem algum controle. Quer dizer, buscar a pureza do coração não se trata de ter um comportamento socialmente ou politicamente correto, mas sim de atuar em profundidade, dissolvendo os conteúdos psíquicos que atrasam a marcha evolutiva. Então a gente para e pensa: sim, preciso me conhecer. Preciso assumir as minhas fraquezas, as minhas imperfeições. Não simplesmente para viver em paz com isso e deixar que isso corra livremente. Não, eu estou fazendo um trabalho. Eu tenho uma responsabilidade com aquilo. Se eu quero a felicidade, se eu quero a paz, lógico que eu preciso de estar diante daquilo. É, digamos assim, o inimigo que eu tenho que enfrentar. É um inimigo. Sim, porque atrapalha a minha felicidade, mas é um inimigo que eu posso transformar, reconciliar, porque no fundo de tudo isso existem questões que são naturais, questões que são da nossa natureza espiritual, mas que sofreram alguns desvios por alguns motivos do caminho das nossas necessidades evolutivas, e que agora a gente precisa corrigir. É simples assim. Não somos monstros. Então precisamos de uma transformação. Precisamos estar atentos a esses sentimentos. Precisamos estar atentos a esse sentimento de culpa que nos faz ter complexos de inferioridade,
que nos faz, nos enche de traumas, nos enche de atitudes intempestivas muitas vezes, porque nós não sabemos equilibrar essas forças dentro de nós. Então vamos lá. Todos nós somos fadados à perfeição, porque somos espíritos e essa é a sementinha colocada em nós. Eu arriscaria dizer que quando está lá na Bíblia dizendo que Deus fez o homem à sua própria imagem, é essa a sementinha da perfeição. Sim, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos chegar lá, mas não vamos fazer isso por milagre. Não vamos ficar de braços cruzados, nos lamentando da nossa vida, dos erros que nós cometemos, das coisas boas que nós deixamos de fazer. Nós somos, em primeiro lugar, espíritos. Eu diria, primeiro, nós somos espíritas e acreditamos que somos eternos e acreditamos que somos espíritos. Se acreditamos que somos espíritos, que somos eternos, que somos imortais, sabemos que não podemos congelar no tempo, não podemos simplesmente sentar e chorar pelas nossas imperfeições. Lembremos dos ensinamentos de Santo Agostinho, que sempre, ao deitar, fazia uma reflexão sobre todo o seu dia, para ver onde ele tinha errado, onde ele tinha ofendido alguém, onde ele tinha feito algo que ele não aceitaria que alguém fizesse com ele, onde ele deveria ter feito algo e não fez. Então todos esses pontos eram analisados ao final do seu dia. Refletia sobre aquilo e se prometia fazer diferente, não repetir os mesmos erros. Mas lógico que algumas vezes os mesmos erros foram cometidos, porque o processo é um processo de aprendizado, e a gente tem que entender isso e ir se perdoando. É importante que a gente lembre que, mais uma vez, reportando ao Evangelho, como diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Nós precisamos de perdão, todo mundo precisa de perdão. E eu com certeza não vou saber perdoar os outros se eu não me perdoar. Amar ao próximo como a si mesmo, esse é o grande ensinamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar. Eu não tenho que me odiar. Eu não tenho que me castigar. Eu não tenho que me boicotar. Inúmeras vezes deixamos de assumir responsabilidades porque dizemos: não, eu não estou preparado. Às vezes na seara espírita nós dizemos, nós recusamos trabalhos porque achamos que não somos dignos. Achamos que não somos dignos. Achamos que vai ser uma responsabilidade muito grande, porque nós ainda temos defeitos sérios, nós ainda cometemos desvios morais, que a gente não ia se sentir muito bem com aquilo. Mas então, o que vamos fazer? Vamos ficar nesse lugarzinho de sempre, esperando um dia eu me tornar santo para assumir os trabalhos que tem para ser feito, para assumir minhas responsabilidades perante a vida, para assumir o meu compromisso perante o amor universal?
perante Deus, perante Jesus, perante mim mesmo, ser espiritual, eterno, imortal. Quando nós vamos tomar uma atitude? Isso é para já, isso é para agora. E o primeiro caminho é esse. Olha para você e diga: eu te perdoo. Eu te perdoo pelas tuas imperfeições. Eu te perdoo pelas tuas fraquezas. Porque você é um espírito em aprendizado. Você é apenas um aluno. Você ainda é imperfeito e Deus nos fez simples e ignorantes para que a gente pudesse aprender tudo isso no decorrer das nossas existências, da nossa vida eterna. E a gente vai fazendo aprendizado. Quantas coisas eu vejo pessoas fazerem, agirem, que eu não faço mais, seria incapaz de fazer. Foi um aprendizado. E não vai ser diferente para o que hoje eu ainda faço. É sempre um passo a passo. O aluno vai deixar de estudar porque considera que ainda não aprendeu direito, que não foi bem na prova. Vou desistir da escola porque eu errei em 1, 2 questões. Vou desistir. Vou abandonar. Como nessa escola não tem abandono, não tem como evadirmos da vida verdadeira e eterna e imortal, nós apenas congelamos, apenas ficamos parados no mesmo lugar. E o pior, um lugar de sofrimento, um lugar de negação do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor universal. Uma escravidão a que nós nos submetemos. Então vamos nos amar, vamos nos perdoar, como nós devemos perdoar o nosso próximo. E quando a gente se perdoar, e a gente conversar consigo mesmo, reconhecer as nossas fraquezas, assim, frente a frente, diante de um espelho, e a gente conversar com nós mesmos. Lembrar que nós temos um espírito protetor, anjo da guarda, o nome que nós quisermos por nós mesmos, ele participa dessa conversa. Ele está ali conosco, porque é tudo o que ele quer. Pelo amor que ele tem por nós, é tudo o que ele quer. Que a gente tenha essas conversas com nós mesmos, que a gente tenha sinceridade, honestidade, não para se maltratar, não para ruminar erros. A nossa ideia não é ruminar erros, a nossa ideia não fica revolvendo feridas, não, é curá-las, queremos curá-las. Errei no passado, porque eu agi de tal forma com alguém. Não vou fazer mais isso, não vou fazer. Pode ser que esse alguém ainda não tenha me perdoado. Mesmo assim, eu devo me perdoar. Porque eu me perdoando, eu sigo em frente e eu me melhoro. E no dia que esta pessoa cruzar comigo de novo, eu já serei outra pessoa, eu já serei diferente. O erro, ele traz para nós um sentimento de arrependimento, mas o arrependimento, ele pode ser improdutivo se ele ficar só na área de arrependimento.
O arrependimento serve para nos fazer pensar, buscar a forma de corrigir. A gente vai falar arrependimento, remorso, culpa. Então, é sempre uma maneira de fazer a gente compreender a extensão, a consequência do ato que nós cometemos, para que a gente possa tirar dali um aprendizado e corrigirmos a nossa conduta, corrigirmos a nossa vida. Assim fazendo, nós vamos seguir adiante. Nós não vamos carregar esse fardo conosco. Nós não vamos permanecer estacionados naquela zona. Se tivermos mais tarde que enfrentar as consequências daquilo, como normalmente temos que enfrentar, porque existe uma lei de ação e reação, e ela vai nos alcançar, que a gente esteja preparado para enfrentar a reação. Enquanto eu estou no estado de culpa, eu não estou me preparando para nada, eu estou tirando onda, eu estou me penitenciando, achando que com isso eu estou corrigindo aquele desvio que foi cometido, mas não estou, só estou adiando e adiando. Só corrigiremos o mal quando assumirmos o que fizemos e buscarmos a corrigenda. Às vezes, um simples me desculpe, me perdoe. Às vezes, muito mais do que isso, dependerá sempre da intensidade da ação, a necessidade da reação, com que força virá. Então depende. Então, se nós queremos superar esses momentos espirituais ainda infelizes da nossa vida, temos que abrir esse campo. Então, pureza do coração, limpar o nosso coração, como ele disse aqui, retirar as impurezas e aquilo que impede a verdadeira manifestação do Espírito. Retirar os conflitos internos. O que mais nos causa tantos conflitos internos do que o sentimento de culpa? Se a gente pudesse avaliar bem os nossos sentimentos, os nossos problemas íntimos, as nossas inquietações, o motivo que a gente se entrega a determinadas coisas com tanto afã, o motivo pelo qual a gente foge de coisas com tanto medo, se a gente pudesse avaliar, a gente ia perceber que são as culpas que estão guardadas, as culpas que estão retidas dentro de nós, aprisionando a nossa alma. É como se nós já estivéssemos aqui em vida, nós permanecêssemos no umbral. É o sofrimento do umbral. O sentimento da culpa é o sentimento do umbral. O que sente os suicidas, consequência do seu desencarne pela fuga, o que sentem? Culpa. Ao descobrir que a sua fuga não foi uma fuga, foi um encarceramento. Culpa. E todos, sem distinção,
Todos nós, na condição que estivermos, devemos lembrar disso. Hoje nós estamos aqui encarnados. Amanhã estaremos desencarnados. E vamos levar esse ensinamento conosco para todo sempre. A culpa não produz. A culpa não corrige. A culpa gera conflitos internos que anulam a pureza do nosso coração. E só os limpos de coração, como promete Jesus, poderão ver a Deus. Não ver no sentido da visão, mas ver no sentido de compreensão. Compreender Deus em toda a sua essência. Só chegaremos lá quando limparmos o nosso coração. Então, amemos uns aos outros, como devemos nos amar. Amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos a nós mesmos. Perdoemos a nós mesmos. Só para concluir, ele diz o seguinte: a pureza de coração significa o não predomínio dos instintos, nem tampouco da razão, mas sim a afirmação do aspecto emocional como essencial para a evolução espiritual. A evolução espiritual precisa que estejamos emocionalmente equilibrados. Mais uma coisa que ele diz aqui, que é muito interessante: quem foge de si mesmo, um dia será submetido a algum escândalo, cuja ocorrência é inevitável, além de ser impossível fugir de suas consequências, no dizer do Cristo. Então, a correção das nossas imperfeições é urgente sim. A culpa não nos livrará disso. O perdão e o trabalho para a correção dos nossos equívocos, sim. E assim Adenauer, ele nos traz esse ensinamento importante. A Joana de Ângeles, o próprio Jesus também aqui citado. Então é um aprendizado universal que nós precisamos fazer. Então, nesse momento, pedimos a todos que levem consigo essa reflexão. Vamos nos olhar, vamos conversar com nós mesmos, vamos nos confessar. Vamos nos confessar. Não precisamos de um padre para confessar. Pode ser que a gente tenha algum amigo com quem a gente possa se confessar, que a gente confie o suficiente para se confessar. É bom a confissão nesse sentido, de você lidar com aquilo. A terapia psicológica, ela leva muito isso, a pessoa falar sobre o problema. E isso faz uma diferença tão grande dentro da pessoa. Então vamos conversar com nós mesmos. Vamos nos confessar. Se precisar, a gente se confessa aos outros. E vamos ter uma atitude proativa. Vamos fazer como Santo Agostinho. Vamos fazer como Jesus aconselhou a mulher adúltera: não peques mais. Vamos fazer como Kardec nos ensinou. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz de se melhorar a cada dia. Então, essa
é a nossa mensagem de hoje. Rogamos ao querido Mestre que nos inspire, nos ilumine, para que nós realmente possamos fazer esse movimento dentro de nós e agradecer muitíssimo a Jesus que veio aqui na terra para isso, para nos ensinar o caminho, a verdade, a vida. Que assim seja.